Nessa terça-feira foi dia de reapresentação lá em Porangabuçu, galera. Os jogadores voltaram a treinar, já estão se preparando aí para a partida contra a equipe do Vasco, vai ser no domingo. Condé tem retornos importantes, tá? Vou falar também sobre desfalques do nosso adversário, além de um aspecto que tem que ser levado em consideração, o ataque do Ceará. O ataque do Ceará deu uma piorada, não tem aí uma estatística muito boa o ataque do Ceará, embora a defesa esteja assim em um bom momento na competição. O Condé tem o desafio de equilibrar isso mais, de trazer o ataque aí para números melhores. O Ceará vai precisar vencer alguns jogos, inclusive fora de casa, para compensar algumas derrotas dentro de casa que tem acontecido, né? Então, desafios grandes vem pela frente aí, cara, e a gente vai falar tudo das últimas novidades que envolve essa partida Vasco e Ceará no domingo. Chegou nesse vídeo, deixa o like, compartilha, manda pra geral, quem puder. Seja membro BPR. Fica uma dica pra você, cara. Vai no site da Smart Eletro, lá tem de tudo de eletrônico para você. As melhores marcas você tem na Smart Eletro, ar-condicionado, Smart TV, acessórios para você que é gamer, notebook, enfim, cara. Já passa aí o celular no QR Code, é para cá, né, Douglas? Tá aqui, ó. QR Code aí na tela, ou acesse o site smarteletro.com.br. São 11 lojas espalhadas aqui na capital cearense, Maracanaú, Calcaia, e você aproveita as ofertas direto da sua casa acessando o site. Pede aí que rapidinho chega na sua casa, frete grátis acima de R$ 500. Beleza? Vamos pro vídeo? Vamos embora? Vamos falar de Vozão, cara? Simbora, galera. Ó, eu tô passando imagens para vocês, né, do treinamento desta terça-feira, e o Ceará tem alguns retornos importantes. O Condé vai contar com o Matheus Bahia de volta, que estava se recuperando de lesão, também não pôde jogar contra o Bahia por questão contratual. Então, nosso lateral esquerdo deve ser o titular. E também Fernandinho, que está voltando de lesão, tá? O Ceará deve estar completo para essa partida, para o jogo de domingo, tá? Então o Ceará tem aí alguns retornos, tem os reforços que talvez sejam mais utilizados, como Paulo Baia, Rodriguinho, o Luca, quem sabe pode ter sua oportunidade, enfim, Condé vai precisar arrumar um jeito aí de melhorar esse ataque do Vozão, cara. A gente vai ver os números aqui que o Mauro Bastos traz, né, em relação aos dados históricos. Ele faz uma comparação aqui de dados históricos do Ceará nos últimos campeonatos da Série A que o Vozão disputou, tá? Então tá aqui, quando você vê gols marcados, que é aqui do lado esquerdo, 2025 o Ceará fez apenas 19 gols em 21 jogos, tá? Em 21 jogos, aqui é um retrospecto dos últimos campeonatos que o Ceará disputou na Série A. Em 21 jogos, o Ceará tem o terceiro pior ataque, comparando consigo mesmo, né? Com o próprio Ceará dos últimos anos, dos outros anos. O Ceará só ganha aí em relação a 2010, que foi um ano que realmente a gente não fazia muitos gols, né, mas sofria pouquíssimos gols, e 2018, que foi aquele início desastroso que depois o Lisca teve que salvar. Então, de fato, esse número está baixo, o Ceará precisa aumentar a quantidade de gols na Série A. Em compensação, a defesa é a segunda melhor quando você compara com o próprio Ceará dos outros anos na Série A, cara. Em 2025 sofreu apenas 20 gols, tá? Só perde para 2010, que foi de fato uma defesa bem sólida ali, principalmente no início da competição. Quando a gente olha a tabela da Série A, isso aqui está bem demonstrado, né? O Ceará aqui está na 11ª posição, 19 gols marcados, 20 sofridos, menos 1 de saldo, e realmente muito baixo. Esse número aqui é gol marcado, ó. Só vai ganhar aqui, cara, lá embaixo, ó, empata com Vitória, empata com Juventude, só ganha do Sport, né? Só é o segundo melhor ataque da competição, porque você só ganha do Sport, claro, empatado aqui com alguns times, mas só o Sport fez menos, que fez 14 gols. O próprio Fortaleza, que está numa situação bem ruim, fez mais gols que o Ceará na competição. Em compensação, né, de fato, 20 gols tomados é bem pouco, quando você compara até com times ali da parte superior da tabela, como o Bahia, por exemplo, que levou até mais gols que o Ceará, levou 22. Então, o Condé acertou bem o sistema defensivo. Agora falta equilibrar melhor aí o seu sistema ofensivo para buscar as vitórias. O Ceará tem jogos importantíssimos nas próximas rodadas, começando com essa partida contra o Vasco, tá? Falando de Vasco, cara, deixa eu trazer aqui notícias sobre o Vasco, porque o Vasco ele tá recuperando jogadores não para a partida contra o Ceará, mas para quinta-feira, Copa do Brasil.
É isso mesmo, nosso adversário vai jogar na quinta, um momento legal, importante até pra gente ver como é que tá o Vasco, e eles vão ter um duelo importante contra o Botafogo pela Copa do Brasil, jogo de volta por essa competição, tá? Então o Vasco tem alguns jogadores retornando, como Paulo Henrique, Tietê, esses aí são jogadores que o Fernando Diniz está esperando o retorno. É bem possível que, se não voltarem contra o Botafogo, vão voltar contra o Ceará, tá? Paulinho também é outro jogador que tem boas chances aí de retornar ao time do Vasco. Por outro lado, o Thiago Mendes já é um quadro mais complicado, como a própria notícia aqui do Globo Esporte fala. Desde o jogo contra o Sport que ele sentiu dores, é possível que ele não jogue, tá? Agora, o Jair e o Adson aí esquece essa temporada. O Jair, por sinal, cara, foi um volante aí que o Ceará tentou contratar, né? Tentou a contratação desse jogador e não conseguiu, estava bem próximo de um acerto. O Fernando Diniz bateu o pé, não deixou ele sair do Vasco. Então, o Jair acabou se lesionando por lá mesmo, tá? Então tá fora da temporada o jogador Jair. Beleza, galera? A gente vai ficar de olho aí nas notícias do Vasco, nas notícias do Ceará, porque daqui para domingo muita coisa pode acontecer, né? Sexta-feira é o embarque do Vozão para essa partida, e aí na própria sexta-feira a gente traz aí os relacionados, os jogadores relacionados para essa partida, quem deve ser o titular e quem não deve ser o titular. Será que precisa, de fato, buscar pelo menos um pontinho lá em São Januário? Claro que se vencer, melhor, mas pelo menos um empate o Ceará tem que buscar, não pode perder, porque se perder, esse Z4 que está aí a 4 pontos do Ceará pode se aproximar, tá? Cara, deixa eu trazer uma notícia para vocês, aliás, até uma informação que a gente tem falado nas últimas lives, é que nessa quarta-feira tem Ceará e Bahia lá no PV, tá? Ceará e Bahia lá no PV é sub-20, é a final da Copa do Nordeste sub-20, entrada 1 kg de alimento. Então fica a dica aí nessa quarta-feira, 19 horas, estádio Presidente Vargas. Momento legal aí da gente apoiar os crias, tá? Os crias do Vozão que vão estar aí nessa decisão pela Copa do Nordeste. É o jogo de ida, jogo de volta deve ser na próxima semana. Então nesse jogo de ida é importante aí a presença do torcedor. E a gente vai ficar de olho, né? A gente vai ficar de olho aí nesse jogo. Qualquer novidade, a gente fala um pouco também sobre essa partida lá do PV, Ceará e Bahia. Todo mundo convocado aí, enquanto o Ceará não tá jogando no profissional, um jogo legal aí da gente acompanhar. Fechou, galera? É isso, ó. Segue a gente no Instagram. Nessa terça-feira eu acabei não fazendo live por causa do Jogo do Brasil, muita gente assistindo, eu tava até vendo aqui que tá perdendo, não sei como é que vai acabar o jogo, mas bom, vou trazer esse vídeo aqui de notícias mais curtos e tal, e aí amanhã, quarta-feira, a gente faz live, traz mais conteúdos para vocês, acelera mais a produção por aqui, para já falar de Vasco e Ceará, os próximos jogos do Vozão. Fechou? É isso, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo. Bora, Vozão, bora pro racha.